O milagre que mudou a vida de Cristiane. Cristiane sempre foi uma mulher trabalhadora. Desde jovem, ela se esforçava para sustentar a família, mas a vida não lhe poupou provações. Casada com um homem bom, porém doente, ela carregava sozinha o peso das contas, das consultas médicas e da angústia de ver o marido, João, se enfraquecer a cada dia. Ele sofria de uma doença renal grave, e os médicos já haviam dito que, sem um transplante urgente, suas chances eram mínimas. As despesas com medicamentos e tratamentos consumiam todo o salário dela, e as dívidas só aumentavam. À noite, enquanto João dormia com dificuldade, Cristiane chorava em silêncio, sentindo que suas forças estavam no fim. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma consulta desanimadora, que ela passou em frente a um pequeno salão modestamente arrumado, com uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Ouviram-se vozes cantando em uníssono, sem instrumentos, apenas a melodia pura dos irmãos. Algo naqueles hinos a tocou profundamente. Ela parou, hesitante, e uma irmã de vestido simples e rosto sereno a cumprimentou com um sorriso. Entre, irmã. O Senhor te espera. Cristiane não era de frequentar igrejas, mas naquele dia, algo a atraiu. Ao entrar, viu fileiras de bancos de madeira, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de cabeça coberta, outros com ternos simples. No centro, um ancião de voz firme dirigia a reunião. Não havia holofotes, nem palcos, nem música alta, apenas a presença de Deus se fazendo sentir. Os hinos, cantados à capela, falavam de fé, de confiança, de um Deus que ouve o clamor dos aflitos. Cristiane sentiu lágrimas escorrerem enquanto ouvia. Confia, ó alma, no Senhor. Ele é teu refúgio e pastor? Depois do culto, uma irmã se aproximou e, com delicadeza, perguntou se ela gostaria de orar. Cristiane desabafou tudo: a doença do marido, as dívidas, o desespero. A irmã a abraçou e disse: Deus não desampara os seus. Venha aos cultos, ore conosco. Ele tem poder para mudar sua história. Nos dias seguintes, Cristiane passou a frequentar as reuniões. A princípios, era difícil entender tudo: os hinos, as orações em voz alta, os testemunhos dados de pé por irmãos que contavam milagres de cura, de livramento, de providência. Mas algo em seu coração começou a mudar. Ela via a fé daquele povo, simples, sincera, sem alarde. O ancião, homem de poucas palavras mas de grande unção, sempre lembrava: Deus não olha para a nossa força, mas para a nossa fé. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ele age. Cristiane começou a orar. Primeiro, com timidez. Depois, com mais confiança. Nas madrugadas, enquanto João dormia, ela se ajoelhava ao lado da cama e clamava. Os irmãos também oravam por ela, impulsionados por uma compaixão que ela nunca havia visto antes. Não eram palavras vazias, era uma fé que se via nos olhos de cada um. Certo domingo, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, Cristiane sentiu uma paz inexplicável. O ancião leu as palavras de Jesus: Tomai, comei, isto é o meu corpo, e algo dentro dela se quebrou. Ela chorou, não de tristeza, mas de uma certeza que não vinha dela mesma: Deus ia agir. 3 semanas depois, João recebeu uma ligação do hospital. Um rim compatível havia sido encontrado. O transplante foi marcado para daí a 2 dias. Os médicos disseram que era um milagre, a lista de espera era longa, e a compatibilidade, rara. Cristiane não teve dúvidas: aquilo era a resposta de oração. Mas o milagre não parou por aí. Na mesma semana, um irmão da igreja, dono de uma pequena padaria, ofereceu a Cristiane um emprego melhor, com salário suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar. Não foi esmola, foi uma porta que Deus abriu. No culto seguinte, Cristiane deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Com voz trêmula, mas firme, ela contou como Deus a tinha levantado do desespero. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns chorando, outros glorificando a Deus em oração. O ancião, ao final, lembrou a todos: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Não por nosso merecimento, mas por sua misericórdia. O tempo passou, e João se recuperou. Cristiane e ele foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado.
Quando ela emergiu da água, sentiu que uma vida antiga havia ficado para trás. Agora, ela entendia o que o ancião sempre dizia: a fé não é só para os momentos fáceis. É para quando tudo parece perdido que Deus mostra seu poder. Hoje, Cristiane serve na igreja. Não com palavras bonitas, nem com gestos chamativos, mas com a mesma humildade que aprendeu daquele povo. Ela ajuda as irmãs mais novas, visita os doentes, e sempre que pode, repete a mesma frase que um dia a salvou: confie. Deus não falha. E assim, numa congregação onde não há holofotes nem fama, mas onde a presença de Deus se faz real, mais uma história de fé foi escrita anotada não pelos homens, mas pelo céu. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados para engrandecer os homens, mas para glorificar aquele que os opera, Jesus Cristo. E isso, para Cristiane, é o maior de todos os milagres. No mesmo salão onde Cristiane encontrou sua cura espiritual, anos depois, uma jovem chamada Ana sentou-se no último banco, os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha chegado ali arrastada pela tia, depois de meses sumida em desespero. A vida lhe tirara tudo, o emprego, a saúde, até a vontade de viver. As palavras do pregador pareciam distantes, como um eco em um poço fundo. Deus ama você, diziam. Mas Ana só conseguia pensar: onde ele estava quando eu mais precisei? Foi então que, no meio do culto, uma irmã de cabelo grisalho e mãos calejadas sentou-se ao seu lado. Era Dona Maria, uma daquelas servas que mais pareciam anjos disfarçados. Sem perguntar nada, ela simplesmente segurou a mão de Ana e sussurrou: filha, o Senhor vê suas lágrimas. Ele não esqueceu de você. E começou a orar, não com palavras elaboradas, mas com uma fé tão pura que Ana sentiu algo estranho acontecer dentro dela, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de um lugar muito mais profundo. Nos dias seguintes, Ana voltou. Não por obrigação, mas porque algo a puxava para aquele lugar. Cada vez que entrava no salão, via Cristiane servindo em silêncio arrumando Bíblias, ajudando uma irmã a se levantar, sorrindo para as crianças. Um dia, depois do culto, Ana se aproximou dela, quase sem jeito: como você consegue ter tanta paz? Cristiane olhou nos seus olhos e respondeu com a mesma simplicidade que aprendera anos antes: não é paz minha, irmã. É dele. E ele quer dar para você também. Ana começou a frequentar as reuniões de oração. Não falava muito, só chorava. Até que uma noite, depois de meses de luta, ela se ajoelhou no altar e, entre soluços, entregou tudo nas mãos de Deus. Não houve voz do céu, nem luzes brilhantes. Mas quando se levantou, sabia: algo havia mudado. O fardo ainda estava lá, mas agora ela não carregava sozinha. Tempo depois, Ana estava de volta ao trabalho, a saúde melhorando aos poucos, e os sorrisos voltando ao rosto. Não porque todos os problemas tinham sumido, alguns ainda estavam lá, mas porque ela aprenderá o que Cristiane e Dona Maria já sabiam: que a fé não é a ausência de lutas, mas a certeza de que, no meio delas, há uma mão que nos sustenta. Agora, é Ana quem senta ao lado das almas feridas nos bancos da igreja. Não com sermões, mas com a mesma compaixão que um dia a salvou. E quando alguém pergunta como ela conseguiu, ela apenas aponta para o altar e diz: foi aqui. Não foi eu. Foi ele. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas de outro mundo. São histórias como a de Cristiane, como a de Ana, pessoas comuns que encontraram um Deus extraordinário no lugar mais simples, entre irmãos que oram, que choram juntos, que creem. E assim, sem alarde, a obra de Deus continua, transformando vidas, uma de cada vez. Porque para Ele, nenhum coração está tão quebrado que não possa ser restaurado. E isso, para quem já experimentou, é milagre que não se explica, só se vive. No mesmo banco onde Ana agora consola outros, senta-se um homem chamado Roberto. Ele chegou arrastando o peso de uma vida que parecia não ter mais jeito. As mãos trêmulas, os olhos vazios, o cheiro de álcool ainda impregnado nas roupas. Não era a primeira vez que entrava numa igreja, mas era a primeira vez que sentia algo diferente ali. Não eram olhares de julgamento, mas mãos estendidas. Não eram palavras duras, mas um abraço apertado de um irmão que nem conhecia, sussurrando: Deus te ama, irmão. Você não está sozinho. Roberto não acreditava em milagres. Até porque, para ele, milagre seria acordar de manhã sem a dor no peito, sem a voz da culpa gritando dentro da cabeça.
Mas naquela noite, enquanto os irmãos oravam por ele, algo mudou. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma paz que ele não conhecia, como se alguém tivesse tirado um peso de 20 anos das suas costas. E quando saiu dali, pela primeira vez em anos, sentiu fome. Não de comida, não de bebida, fome de voltar. Dias depois, Roberto estava de volta. Desta vez, limpo, com a barba feita, os olhos um pouco menos sombrios. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora ele tinha esperança. E esperança, para quem só conhecia desespero, é o primeiro milagre. Na congregação, ninguém lhe perguntou sobre o passado. Ninguém exigiu que lhe provasse nada. Apenas o receberam como mais um filho que voltou para casa. E aos poucos, Roberto foi descobrindo que a transformação não era só dele. Era de uma família inteira que ele nem sabia que tinha, os irmãos que oravam por ele nas madrugadas, a irmã que lhe levava um café depois do culto, o jovem que lhe ofereceu trabalho na padaria da família. Pequenos gestos que, juntos, foram reconstruindo o que estava destruído. Hoje, Roberto não é mais o homem que entrou arrastando os pés naquela noite. Ele é o irmão que segura a mão do próximo que chega quebrado, que conta sua história sem vergonha, porque sabe que ali, entre aqueles bancos simples, Deus ainda faz o que os homens dizem ser impossível. E quando perguntam como ele conseguiu, ele repete as mesmas palavras de Ana, apontando para o altar: não fui eu. Foi ele. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados, são vividos. Não são para serem exibidos, mas para serem compartilhados. E assim, sem holofotes, sem propagandas, a obra de Deus segue adiante, curando o que estava morto, restaurando o que estava perdido. Porque para ele, nenhuma vida está tão arruinada que não possa ser refeita. E isso, para quem já sentiu o toque dele, não é teoria, é realidade. É a prova de que, onde há fé, até o impossível se curva. Era uma tarde de domingo como outra qualquer na pequena congregação do interior de São Paulo. O sol batia forte nas paredes brancas do salão, e o vento quente entrava pelas janelas entreabertas, trazendo consigo o cheiro de terra molhada da chuva que caíra pela manhã. Dentro do templo, os irmãos cantavam com voz firme o hino 42, Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar? Entre eles, sentada no último banco, uma mulher chamava a atenção não pela presença, mas pela ausência de expressão, de esperança, de qualquer sinal de que ainda acreditava em algo. Seu nome era Marisa. Há 3 anos, desde que o médico havia dito aquelas palavras que nenhum pai ou mãe deveria ouvir: seu filho não vai andar, não vai falar, não vai reconhecer você, ela vivia como uma sombra. Lucas, seu menino de 5 anos, nasceu com uma doença rara que os especialistas chamavam de degenerativa. A cada mês, ele perdia um pouco mais dos movimentos, das reações, até que, há 6 meses, parou de piscar quando ela passava a mão em seu rosto. Os médicos disseram que era só questão de tempo até que seu corpinho frágil desistisse de vez. Marisa parou de orar. Não por revolta, mas por cansaço. Que adiantava pedir a Deus o que ele já havia negado? Mas naquela tarde, algo a trouxe até ali. Talvez fosse a irmã Clara, que não desistira de convidá-la mesmo depois de tantos anãos. Talvez fosse o desespero silencioso que a acordava às 3 da manhã, suando frio, com a sensação de que estava enterrando o filho vivo. Ou talvez bem no fundo fosse uma faísca de memória, a voz da sua avó, também congregada, sussurrando quando ela era pequena: filha, quando não tem mais jeito, é que Deus começa a trabalhar. Ela não chorou durante o culto. Não levantou as mãos. Não cantou. Só ficou ali, olhando para o chão, enquanto as palavras do irmão que pregava pareciam ecoar de longe: Deus não muda as coisas porque a gente merece. Ele muda porque ele é bom. Marisa fechou os olhos. Se ele é tão bom, por que meu filho está morrendo? Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. Era a irmã Clara, com os olhos brilhando daquela maneira que só quem já viu Deus agir tem. Vem, Marisa. Vamos orar por ele. Ela balançou a cabeça, mas Clara não soltou. Não é pela gente. É por ele. Só hoje. Só uma vez. E algo na voz daquela mulher, talvez a certeza, talvez a paz, fez Marisa se levantar. Elas foram até a frente, onde outras irmãs já estavam de joelhos. Marisa seguiu o exemplo, mas sem forças.
Quando Clara começou a orar, sua voz era firme, como se estivesse falando com alguém bem ao lado. Senhor, o Senhor vê essa mãe. O Senhor vê esse menino. O Senhor sabe o que os médicos disseram, mas o Senhor é maior que qualquer diagnóstico. Em nome de Jesus, restaura o que está perdido. Dá vida onde só tem desespero. As palavras entraram em Marisa como água em terra seca. E então, sem planejar, ela soltou um grito do fundo da alma: Senhor, se o Senhor existe, mostra para mim. Eu não aguento mais. O templo ficou em silêncio. Até as crianças pararam de se mexer. E foi nesse momento que o irmão que liderava a reunião se aproximou e, com voz tranquila, disse: Irmã, Deus já respondeu. Ele está te dizendo: confie em mim. Agora, vá para casa e veja. Marisa saiu do templo atordoada. Não sentia nada além de um cansaço profundo. Mas algo dentro dela, algo que ela achava morto, começou a tremer. Quando chegou em casa, Lucas estava na cama, imóvel como sempre. Ela se sentou ao seu lado, pegou sua mãozinha fria e, pela primeira vez em meses, falou com ele: Filho, se você me ouvir, pisca os olhos. Nada. Se você me ouvir, mexe os dedinhos. Silêncio. Então, ela fechou os olhos e sussurrou: Senhor, eu não sei se o Senhor está aí, mas se estiver, por favor. Foi quando sentiu um tremor quase imperceptível nos dedos de Lucas. Ela abriu os olhos de repente e lá estava ele, olhando para ela. Não era um olhar vago, perdido. Era ele. Seus lábios tremiam, como se quisessem formar uma palavra. E então, devagar, muito devagar, Lucas levantou a mão e tocou o rosto da mãe. Marisa gritou. Não de dor, mas de algo que ela nem sabia que ainda existia dentro dela: esperança. Correu para o telefone, ligou para a irmã Clara, e entre soluços, só conseguiu dizer: Ele me viu. Ele me viu. Na semana seguinte, Lucas foi levado ao médico. Os exames mostravam atividade cerebral onde antes havia só silêncio. Os movimentos, embora ainda limitados, estavam voltando. O neurologista, incrédulo, escreveu no prontuário: melhora inexplicável. Reavaliar. Mas Marisa não precisava de explicações. Ela já sabia. No domingo seguinte, ela estava de volta à congregação, dessa vez com Lucas no colo. Quando o irmão perguntou como tinha acontecido, ela não teve palavras bonitas ou teológicas. Só apontou para o altar, com lágrimas nos olhos, e repetiu o que tantos já haviam dito ali: não fui eu. Foi ele. E assim, mais uma história se juntava às outras daqueles relatos que não aparecem nos jornais, não viralizam nas redes, mas que são sussurrados de banco em banco, de coração em coração. Porque na congregação, os milagres não são para serem provados. São para serem vividos. E quem já viu um, sabe, quando Deus resolve agir, nem a ciência, nem o tempo, nem a desesperança podem segurar sua mão. Naquela mesma semana, enquanto Marisa segurava Lucas com força durante o culto, uma irmã chamada Ana, sentada alguns bancos à frente, não conseguia tirar os olhos do menino. Ela conhecia aquela história. Tinham orado juntas no dia da campanha, quando o desespero de Marisa era tão grande que suas palavras mal saíam. Ana lembrava do rosto pálido da amiga, das mãos trêmulas que seguiam o obreiro enquanto ele ungia o bebê com óleo. E agora, ali estava Lucas, rosado, ativo, sorrindo como se nunca tivesse estado à beira da morte. Ana sentiu algo estalar dentro dela. Não era inveja, era esperança. Porque ela também tinha um pedido impossível guardado no peito. Há 3 anos, seu marido, Paulo, havia sofrido um acidente de trabalho. Uma viga de ferro caiu sobre suas costas, esmagando vértebras. Os médicos foram claros: ele nunca mais andaria. A cadeira de rodas se tornou parte da casa, os corrimãos foram instalados, e Ana aprendeu a carregar o peso da esperança sozinha. Até que, naquele domingo, vendo Lucas nos braços de Marisa, ela ouviu uma voz dentro dela, tão clara quanto o som do órgão: se eu fiz ali, posso fazer aqui. Na quarta-feira seguinte, Ana chegou cedo na congregação. Levou Paulo no carro adaptado, ajudou a se sentar na cadeira de rodas na primeira fileira, bem perto do altar. Quando o obreiro chamou os enfermos para a oração, ela empurrou a cadeira para frente sem hesitar.
Alguns irmãos ajudaram a levantar Paulo em pé, segurando-o pelos braços, enquanto o pastor impunha as mãos sobre suas costas e clamava: em nome de Jesus, estas vértebras se recomporão. Os nervos se reconectarão. Levanta e anda, irmão. Paulo sentiu um calor intenso percorrer a coluna, como se algo dentro dele estivesse se movendo. Os irmãos que o seguiravam soltaram as mãos devagar, receosos. E então passo trêmulo, depois outro Paulo deu um passo. Depois outro. E outro. A congregação explodiu em glórias, enquanto Ana caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando: é verdade, Senhor. É verdade. Na semana seguinte, Paulo voltou ao trabalho. Os mesmos médicos que haviam dado o veredito final agora coçavam a cabeça diante dos exames. Recuperação espontânea anotaram, sem entender como ossos esmagados haviam se regenerado, como nervos seccionados voltaram a transmitir sinais. Mas Paulo não precisava de explicações. Toda manhã, antes de sair para a obra, ele beijava a testa de Ana e sussurrava: vamos, amor. Hoje a gente anda pela fé e pelos pés que ele nos deu. E assim, como gotas que enchem um balde, os testemunhos se multiplicavam. A jovem que superou a depressão depois que a irmã em Cristo orou com ela no banheiro da igreja, enxugando suas lágrimas com lenços de papel. O homem que, após anos de vícios, jogou fora todo o álcool e drogas depois de um sonho em que viu Jesus estendendo a mão para ele no meio de um cultinho de doutrina. O casal que, após 10 anos de casamento sem filhos, levou ao altar um teste de gravidez positivo, chorando abraçados enquanto o coral entoava Deus é fiel. Não eram histórias inventadas para impressionar. Eram vidas mudadas, algumas com estrondo, como a de Paulo, outras em silêncio, como a da irmã que finalmente conseguiu perdoar quem a havia magoado depois de anos de amargura. Mas todas tinham algo em comum: um altar, uma oração sincera, e a certeza de que, quando o impossível acontece, não é coincidência. É resposta. E assim, a cada culto, a cada campanha, a cada madrugada de jejum, mais pessoas descobriam que a congregação não era apenas um lugar de louvor, era um campo de batalhas vencidas. Porque ali, entre os bancos de madeira e as páginas gastas da Bíblia, Deus ainda falava. Ainda curava. Ainda transformava cinzas em beleza. E quem já viu, sabe, quando a fé encontra o poder de Deus, até o impossível se curva. E então veio a noite em que tudo mudou. Era um culto como outro qualquer até que ela entrou. Uma mulher de olhos inchados pelo choro, arrastando não só o corpo cansado, mas uma sentença médica sem esperança: 3 meses. O tumor era agressivo, os médicos, categóricos. Mas ela veio. Não por fé, mas por desespero. Se Deus existe, que me mostre agora, sussurrou entre lágrimas, enquanto as mãos dos irmãos se erguiam em oração sobre sua cabeça. O pastor não tinha palavras bonitas. Só a verdade nua: Deus não mente. Se ele disse que é fiel, então a sua história não acaba aqui. E a congregação clamou não com gritos vazios, mas com a autoridade de quem já tinha visto ossos secos reviverem. 3 semanas depois, os exames voltaram. O médico, incrédulo, balbuciou: não há mais vestígios. É como se nunca tivesse existido. Ela voltou ao altar, não mais arrastando uma doença, mas carregando um testemunho. E quando abriu a boca para falar, não saiu um relato, saiu um rio. Porque algumas curas não são só do corpo, são da alma que redescobre que, mesmo no vale da sombra, ele nunca solta a mão. Reflexão final. Milagres não são sobre suspender as leis da natureza, mas revelar que o amor de Deus é a lei maior. Às vezes ele muda as circunstâncias, outras, transforma nós dentro delas. O verdadeiro milagre não é só a cura inesperada, o emprego conquistado ou a família restaurada, é a certeza de que, mesmo quando a resposta demora, ele está agindo. Até nas noites mais longas, a aurora está a caminho. Lição de vida. A fé não é a convicção de que Deus vai fazer, mas a confiança de que Ele já está fazendo mesmo quando não vemos. E quando o impossível se curva, não é para nossa glória, mas para que o mundo saiba, Deus ainda escreve histórias com finais que a lógica não explica. Porque para Ele, impossível é só uma palavra que ainda não encontrou a oração certa.